Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, mais uma semana. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Que o Senhor te guarde de todo mal. Que o Senhor te dê vitória em tudo que você for fazer. Confia nele. Entregue a Ele a sua semana. Consagre a Deus a sua semana. E confia nele. O texto de hoje é Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 12, eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo precioso, tempo dedicado ao Senhor, tempo separado ao Senhor. Que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine um pouco mais a cada dia acerca da sua bondade, da sua misericórdia e das boas novas da salvação. Te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos no nome dele. Amém. Vamos adorar a Deus. Havia um homem cego perto de Jericó. Vivendo às margens da vida, ele andava só. Da solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer. Da solidão de quem anda cercado de pessoas, mas ninguém o vê. Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que sua escuridão. E ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Ó Deus, amou, ele nos amou sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amou, ele nos amou sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Os dias tão quentes e as noites tão frias, será que alguém se importaria? Será que alguém se importaria por alguém que nunca viu? Será que alguém que nunca viu se sente importante se alguém o vê? Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Ó Deus, amou, ele nos amou sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amou, ele nos amou sim, amou, ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crê. Ele é o Deus que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram e as que ficaram no coração. Ele faz do fraco um campeão, e eu estou seguro em suas mãos. Estou seguro em suas mãos, sim.
amou, Ele nos amou, sim, amou. Ele nos amou primeiro, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amou, Ele nos amou, sim, amou. Ele nos amou primeiro, se você crer, tudo é possível ao que crer, sim. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor vê onde ninguém vê. O Senhor vê quando ninguém vê. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas lágrimas. O Senhor Jesus, ama você. No texto de hoje nós vimos o encontro de Jesus com um leproso que, vendo Jesus, vai na direção dele, se prostra, adora Jesus e diz para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. No tempo de Jesus, a lepra era uma enfermidade que implicava na exclusão social das pessoas. O leproso, segundo a lei, segundo o livro de Levítico, o leproso tinha que ser examinado pelo sacerdote que confirmava o diagnóstico da lepra. Uma vez confirmado o diagnóstico da lepra, o leproso era segregado, ele saía do convívio das pessoas. E mais do que isso, o leproso, à medida que ele andava, ele tinha que anunciar a situação dele de enfermidade. E ele fazia isso gritando: imundo, imundo, ou impuro, impuro. Os textos da Bíblia dão preferência para a palavra imundo. Então você imagina a situação dessa pessoa. Ele está indo de encontro a Jesus, pela lei ele tem que anunciar que ele é leproso, a lepra é visível nele. A lepra é uma enfermidade, né, que ataca as extremidades, né, vai corroendo as extremidades dos dedos, do nariz, da língua. É uma doença terrível que, graças a Deus, hoje é conhecida como hanseníase, ela tem controle, né? As pessoas se tratam, elas são cuidadas, não existe mais essa necessidade. Até pouco tempo havia necessidade desse isolamento, mas hoje não existe mais esse tipo de coisa. Mas no tempo da Bíblia era assim. E esse leproso, imagina, viveu uma vida terrível, porque ele não podia tocar nas pessoas, ele não era tocado pelas pessoas, ele tinha que viver separado. E quando ele passava por alguém, ele gritava: imundo, imundo. Imagina, as pessoas faziam o quê? Se desviavam dele, passavam para o outro lado. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, no começo do livro de Mateus, ali no capítulo 4, logo depois do registro da tentação, né, do batismo e da tentação, nós encontramos Mateus. Ele apresenta uma síntese do ministério de Jesus. E ele diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Quando Jesus começou a fazer isso, Jesus, então, ele se tornou uma pessoa famosa. Por isso as pessoas procuravam Jesus, os enfermos, doentes, né? As pessoas que sofriam, que estavam atormentadas, procuravam a Jesus. Mateus diz que Jesus percorria, né? Isso é uma coisa muito diferente do nosso tempo, porque no nosso tempo, o que nós fizemos com o Evangelho? Nós construímos templos maravilhosos, né? Nós construímos templos lindíssimos. Aí tanto faz se você é católico, se você é cristão evangélico. Nós construímos templo, nós organizamos, né, o nosso culto na forma quase de um espetáculo, e nós ficamos esperando as pessoas irem até o templo e às vezes recomendando: convida as pessoas para vir, convida as pessoas para vir. Jesus, ele ia na sinagoga e ele pregava e ele ensinava na sinagoga, porém Jesus, diz Mateus, percorria. Jesus percorria a pé a Galileia, primeiro pregou em toda a Galileia, depois Samaria, depois a Judéia, mas no final do ministério dele, Jesus andava muito. E quando Jesus percorria, ele ensinava nas sinagogas, chegava nas sinagogas para ensinar,
ele pregava o evangelho do reino de Deus, e quando ele pregava o evangelho do reino, ele estimulava, convidava, né? Na verdade, convocava as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus curava toda sorte de enfermidade. Claro, como consequência disso, Jesus se tornou famoso e as pessoas corriam de encontro a ele. No final do Evangelho de João, João diz que Jesus fez tantas coisas que não era possível naquele tempo registrar tudo que Jesus fez. Ele diz assim: Jesus fez muitas outras coisas que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? A gente olhando isso aqui pensa que é uma hipérbole, né? O escritor está fazendo um exagero. Talvez sim, talvez não. Em 3 anos, trabalhando todo dia, 24 horas por dia, Jesus era cercado o tempo inteiro, tocado. Jesus era demandado. É possível que tantos e tantos milagres e atos e palavras nós temos nos 4 evangelhos, um pequeno registro, né, essencial registro daquilo que Jesus fez. Se o Senhor quiser, diz o leproso prostrado, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Que coisa maravilhosa, hein? Imagina você apresentar ao Senhor Jesus uma oração dessa: Senhor, se o Senhor quiser, e o Senhor responde prontamente: eu quero. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive experiência assim, é uma coisa muito maravilhosa quando você tem uma oração respondida e respondida rapidamente, e você então é tomado de uma alegria e de uma convicção, né, do amor de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus. Isso já aconteceu na minha vida algumas vezes, né? Às vezes aconteceu comigo orações que eu nem fiz, foram pensamentos que eu tive. Se algum dia, né, uma vez, vou te contar esse testemunho. Uma vez estava andando pela rua, fotografando, fazendo fotografia, assim, fotografando cenas, e eu estava com a câmera assim no meu carro, aí eu parei assim, eu vi um cachorro, e um cachorro lindo. E eu fiquei encantado com a beleza daquele cachorro. Eu falei assim: nossa, mas que cachorro tão lindo. E pensei assim, talvez tenha falado, mas eu creio que eu pensei que eu estava sozinho. E eu pensei assim: se algum dia eu tivesse um cachorro, eu queria ter um cachorro igual aquele. O tempo passou, passaram-se anos. E um determinado dia eu estava na minha casa orando, né? Bom, voltando um pouquinho, passaram-se anos. No aniversário da minha filha, uma tia dela chegou com um presente. Qual que era o presente? Um cachorro. E deu um cachorro para a Rebeca, que é o Toby. Falo muito do Toby. O Toby é uma presença constante, né, na nossa vida. Agora ele está velhinho. Esse mês de outubro agora o Toby faz 15 anos. E já está bem velhinho com os desafios, né, da idade. O Toby está enfrentando os desafios da idade, né? Não enxerga direito, não escuta direito, e o guria mesmo estava limpando o xixi dele dentro da casa, mas com maior paciência, né? O Toby tá velhinho, vamos dar está doente, vamos dar um desconto para ele. Mas passado algum tempo que o Toby foi crescendo, passado algum tempo, eu estava na minha casa, eu ajoelhei para orar. E quando eu ajoelhei para orar, assim, no meu quarto, eu comecei a orar, eu tomei um susto muito grande, porque o Espírito Santo trouxe ao meu coração aquele desejo meu expresso, muitos anos antes, quando eu falei com o Senhor assim: se eu tivesse um cachorro, eu queria ter um cachorro exatamente igual àquele. E você acredita que o cachorro era idêntico ao Toby, igualzinho ao Toby? E eu fiquei muito emocionado ali, ajoelhado. Falei assim: Deus, como o Senhor faz umas coisas dessas? Como o Senhor pode ser tão carinhoso? Como o Senhor pode ser tão preciso, tão carinhoso? Na verdade, a Bíblia se diz assim, né? O salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará.
É impressionante como quando você se agrada de Deus, quando você submete, agradar-se de Deus é agradar-se de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, se submeter a Deus. Quando você entende essas coisas, quando você vive para a glória de Deus e tem prazer nisso, então Deus vai realizar muitos desejos do seu coração, Deus vai te agradar. É igual um pai que se alegra com o filho, traz um presente, dá um presente, quer agradar. Meu filho, eu te amo. Isso é Deus comigo, Deus com os seus filhos, Deus com você. Meu filho, minha filha, eu te amo. E aí Deus traz esses cuidados. Aqui, nesse momento, o leproso fala com o Senhor, se o Senhor quiser, e Jesus responde imediatamente, eu quero. Quando você olha os meios que Jesus empregou para curar as pessoas, aí nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes, né? Como que Jesus cura? Você encontra nos evangelhos Jesus curando pela palavra. Por exemplo, o centurião se apresenta para Jesus, Senhor, o meu servo está doente, quase à morte. E Jesus fala assim, ele nem pede, Jesus fala assim, eu irei curá-lo. Não, Senhor, não precisa, basta que o Senhor ordene com uma palavra e o meu servo será curado. Pode ir que ele já está curado. Jesus curou à distância com uma palavra, nem expressou, né? Jesus disse, o seu servo já está curado. Jesus curava com a palavra. Significa que ele não precisa de pôr a mão, não precisou ir lá, basta um decreto do Senhor para que a vontade dele seja feita, para que o milagre aconteça. Jesus curou muitas vezes sendo tocado. Nós sabemos, nós conhecemos bem a história da mulher que havia 12 anos que estava com fluxo de sangue, que ela vê Jesus no meio de uma multidão e ela fala assim, se eu ao menos tocar na orla da veste dele, eu ficarei curada. E ela toca na orla da veste de Jesus e ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Mas antes dela, o evangelho registra que muitas pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Jesus curou de uma maneira muito curiosa, né? Jesus, um cego chega perto dele e ele cospe e faz um barro, um lodo com a saliva. Imagina isso, Jesus pega ali e cospe uma saliva e faz um barro e passou aquele barro no olho daquele cego e fala com ele assim, agora vai lá no tanque de Siloé e se lave para que você volte a enxergar. E ele foi curado assim. Jesus usou saliva e lodo que ele fez com aquela saliva para curar aquela pessoa. Jesus também curou pessoas exercendo autoridade sobre demônios. A Bíblia fala no livro de Mateus que se apresentou ali diante de Jesus um mudo endemoniado e Jesus repreendeu aquele demônio e imediatamente aquela pessoa começou a falar, voltou a falar. E Jesus também curou as pessoas tocando nelas. Jesus tocou na sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava lá com febre e Jesus toca nela, pega a sogra de Pedro pela mão e levanta e ela fica curada. Nesse caso específico, o leproso vai lá e fala com Jesus assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus diz, eu quero. E Jesus toca nele. O fato de Jesus podia curar ele com a palavra, Jesus podia curar ele de diversas maneiras. Jesus não precisava tocar nele. Na verdade, segundo a lei, Jesus nem devia tocar nele, porque qualquer pessoa que toque em algo imundo fica imediatamente imundo. E quando você se contamina e fica imundo também, você tem que cumprir os ritos da lei e ficar apartado do contato com as pessoas 7 dias para se purificar. Então Jesus, diante daquela audiência que está ali, os fariseus, sei lá quem, os doutores da lei, as pessoas que estão acompanhando Jesus, o leproso vem na direção dele, em vez de gritar imundo, disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse, eu quero. E Jesus toca naquela pessoa. O fato de Jesus tocar nessa pessoa é uma coisa extraordinária, porque em vez de Jesus ficar impuro, o leproso foi purificado. Por que Jesus tocou no leproso? Se ele podia curá-lo com a palavra, se ele podia curá-lo de outra maneira. Não é estranho isso? Por que Jesus fez isso? A gente pode pensar em algumas razões pelas quais Jesus tocou no leproso.
embora aquilo fosse contrário ao costume, à tradição, à lei, Jesus decidiu fazer assim. Eu fico pensando, em primeiro lugar, a gente pode olhar a compaixão. É possível que Jesus olhou para aquela pessoa e ficou profundamente compadecido, porque é uma pessoa que estava isolada, sem contato social, sem a dignidade. Aquela pessoa não tinha a dignidade de um toque, talvez há anos, talvez há décadas. Imagine, tem coisa, nós ficamos durante a pandemia, você lembra? Durante a pandemia a gente não podia tocar, nós inventamos uns cumprimentos assim, né? Uns cumprimentos assim, dá uma cotovelada, chuta o pé do outro, dá um soco, não é? Mas a gente ficava assim, não é? Nós somos brasileiros, a gente gosta de tocar nas pessoas, pegar nas pessoas, abraçar as pessoas. Nós passamos um tempo sem fazer isso, né? Sem tocar nas pessoas, sem abraçar nas pessoas. Lá na igreja, todo mundo, pessoas que nunca me estendiam a mão, começaram a me estender a mão, querendo me tocar. E eu falava assim, gente, vamos fazer prevenção de contato para evitar a contaminação. Mas as pessoas tinham nós temos uma necessidade de tocar e de ser tocado. É a necessidade do afeto, é a necessidade do carinho. Imagina, Jesus, certamente cheio de compaixão, olha para essa pessoa e toca nela. Quando Jesus toca nessa pessoa, Jesus devolve a ele a dignidade de gente, a dignidade de ser humano. E Jesus é maravilhoso quando Jesus faz essas coisas. Quando Jesus toca no leproso, a gente pode olhar nisso, Jesus puro, santo, perfeito, tocando no leproso. A lepra na Bíblia é símbolo do pecado, né? Na Bíblia e na teologia, a lepra é sempre interpretada como um pecado. Então nós podemos pensar também em tudo isso como uma mensagem, como um simbolismo de Jesus, o Filho de Deus, que encarna, se faz filho do homem para nos tocar na nossa indignidade. Nós, pecadores maus, homens e mulheres, pecadores e maus, fomos acolhidos por Jesus, tocados por Jesus. Ele não fez conta da nossa iniquidade e ele veio com a natureza dele santa e ele nos toca. E é uma coisa maravilhosa, quando Jesus nos toca verdadeiramente, Jesus transfere para nós a santidade dele, ele nos purifica, ele é o Cordeiro de Deus que nos purifica. Olha que coisa tão maravilhosa, quando Jesus nos toca, ele nos purifica. Então nós podemos ver nessa situação do leproso também uma representação de tudo o que o Senhor fez por nós em obediência ao Pai. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos purificou de toda iniquidade. Jesus é maravilhoso. Uma outra coisa que nós podemos pensar a respeito da decisão de Jesus tocar no leproso é que Jesus, ele não está sujeito às nossas limitações. Aquilo que Jesus toca, ele purifica. O lugar que Jesus está, o lugar em que o Senhor toca, ele transforma esse lugar, ele purifica esse lugar. Eu me lembro do encontro do Senhor com Moisés na sarça, e o Senhor disse para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Quando Josué se encontra com o príncipe do exército do Senhor, com o comandante do exército do Senhor, o comandante do exército do Senhor disse para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. O Senhor Jesus não está limitado às nossas condições. Onde ele toca, onde ele está, é santo. Onde ele toca, é purificado. E isso tudo é maravilhoso. E outra coisa, para a gente terminar essa breve reflexão, é o amor de Deus. O amor de Deus supera qualquer barreira social, religiosa, de tradição. Então, por isso que o relacionamento, por isso que a essência das boas novas é
reatar, nos reconciliar com Deus, reatar o nosso relacionamento com Deus, o que nós fazemos em Cristo, porque o amor de Deus não pode ser impedido por situações sociais, econômicas, religiosas ou qualquer outra coisa. E Deus nos amou de tal maneira. Olha, Deus, o Senhor Jesus, na sua glória, na sua dignidade de filho, aquele que fala com Deus face a face, se humilhou, se esvaziou da sua glória e veio para nos tocar, para falar conosco na nossa indignidade. O santo, o puro, o reto, ele vem e fala comigo e fala com você na nossa indignidade, no nosso pecado. E o amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange. E o amor dele não pode ser limitado por nada, nenhuma situação. Louvado seja Deus por tudo isso, porque o Senhor toca o leproso. Porque o Senhor Deus é um Deus compassivo, porque Ele é um Deus cheio de amor, porque Ele quer restaurar a dignidade dele e porque o Senhor está acima de todas as limitações humanas. É uma coisa maravilhosa servir um Deus que nos ama desta maneira, que se importa conosco dessa maneira. E para a gente concluir, eu quero te dizer que ninguém está tão distante de Deus que não possa experimentar o amor e a compaixão de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém está tão alto, ninguém está tão rebaixado, ninguém está tão escondido nas trevas, ninguém está tão cercado por demônios que não possa ser alcançado pelo amor e pela compaixão do Senhor, o nosso Deus, e do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo que fala ao seu coração agora. Que coisa maravilhosa saber que nós temos um Deus compassivo que se importa e que nada, meu irmão, minha irmã, nada pode separar você do Senhor, do amor maravilhoso dele. Não interessa o que a sociedade diz a seu respeito, não interessa o que a religião diz a seu respeito, não interessa o que os religiosos dizem a seu respeito, não interessa nem mesmo o que você pensa a seu respeito, que tem algumas pessoas que pensam muito mal acerca delas mesmas, se depreciam, elas se fraudam o tempo inteiro, né? Na hora de tirar o 10, elas se fraudam, elas se depreciam, elas se sentem indignas. E na verdade, vou te contar um segredo: se você se sente indigno, tá certo, todos nós somos indignos, mas Deus nos amou de tal maneira que veio ao nosso encontro, que nos deu o seu Filho, que nos alcançou com a sua graça, que perdoou os nossos pecados, que nos leva, que nos toca, cheio de compaixão e de amor, e nos transforma. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor quer tocar você. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua forma de pensar, Ele quer mudar a sua forma de ver, Ele quer mudar a sua forma de falar, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar os seus sentimentos, a maneira, o que você pensa sobre você mesmo, a maneira como você se comporta com o outro, se relaciona com ele. Deixa Deus entrar na sua vida e seja transformado. O leproso, ele faz uma coisa que é extraordinária. Ele corre até Jesus. Ele tem a coragem de correr até Jesus e se prostrar diante de Jesus e adorar Jesus. Ele reconhece a limitação, a indignidade dele e ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz: eu quero. Que cena é essa, hein? Eu quero. E toca naquela pessoa e abraça aquela pessoa e ele é purificado. E aquele que andava pela terra gritando imundo, imundo, vai ter o seu vocabulário trocado.
Certamente ele foi correndo lá para o templo, gritando: glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas que viam ele pela rua gritando glória a Deus deviam ter falado assim: o que aconteceu com essa pessoa? Talvez alguém tenha reconhecido: oh, era o leproso, ele não foi curado. E ele gritando glória. Quando Deus toca na sua vida, você se enche de alegria, né? O Salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. Então, que você possa ser tocado pelo Senhor e a sua boca se encher de riso. E entre as nações possam se dizer a seu respeito grandes coisas o Senhor fez por ele. Que as pessoas olhem para você e dizem assim: é verdade, grandes coisas o Senhor fez por ele. Vamos orar? Que texto maravilhoso, não é verdade? Eu espero que você seja muito abençoado com essa reflexão, que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração e que você seja profundamente tocado por Jesus Cristo. Ele ama você. Vamos orar. Senhor, obrigado por seu amor, por sua bondade, por sua graça, misericórdia e compaixão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por nós. Obrigado porque verdadeiramente, como o Senhor diz, nenhum bem o Senhor sonega àqueles que amam o Senhor e que andam segundo a sua vontade, o seu ensino. O mais importante de tudo, o Senhor nos deu a salvação. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos levou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu amor e graça, bondade e misericórdia. Agora, Senhor, fale com meu irmão, fale profundamente ao meu irmão, à minha irmã, palavra de salvação. Que ele seja tocado de maneira especial, profundamente no coração dele. E que ele sinta o amor do Senhor, o toque do seu Espírito. Espírito Santo, toque nessa hora no meu irmão, na minha irmã, que ele seja quebrantado e experimente na vida dele o amor do Senhor, porque o amor do Senhor é derramado nos corações, nos nossos corações, por seu Espírito Santo. Faça isso agora e transforma a nossa vida e muda a nossa história. Assim, Deus, eu oro, assim, Senhor, eu te peço, no nome do teu Filho Jesus, por sua bondade, por sua misericórdia, em nome de Jesus, faça isso. Que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, com uma semana excelente, que ele saia por aí dando saltos de alegria e dando glória a Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus misericordioso e compassivo. Que o Senhor lhe dê vitória, livra do mal, aplana o seu caminho, repreende as trevas e lhe dê a bênção do Senhor. Assim, Deus, eu oro, assim eu te peço e também em teu nome declaro essa bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana, que você tenha uma semana maravilhosa.